Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A operação da Polícia Federal cumpre 51 mandados de busca e apreensão para desarticular fraudes bancárias. Mais de 12 toneladas de maconha são apreendidas no interior de São Paulo. É a maior apreensão da droga no estado. O número de queimadas aumenta quase 40% no Maranhão. E ainda termina amanhã o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. No Rio de Janeiro, teve mutirão para ajudar os contribuintes no preenchimento. É agora, no Brasil TV. A Polícia Federal fez uma operação contra criminosos que fraudavam contas eletrônicas. A ação teve apoio da Interpol. Foram 51 mandados de busca e apreensão em 17 estados e no Distrito Federal. Dos 51 mandados de busca e apreensão, 2 foram cumpridos aqui em Londrina. Segundo a Polícia Federal, na conta de um dos alvos aqui da cidade, foi identificada a movimentação de R$50 mil. As equipes da PF apreenderam nas residências dos suspeitos celulares, muitos cartões de bancos e documentos. Tudo isso vai ser analisado para que possa auxiliar nas investigações. Os alvos da operação foram suspeitos de integrarem um esquema de desvio de dinheiro de contas bancárias, principalmente de clientes da Caixa Econômica Federal. Eles emprestariam suas contas para a prática dos crimes. Segundo o delegado da PF em Londrina, as vítimas são pessoas que caem em golpes financeiros ou têm contas invadidas na internet e são de vários lugares do país. Os valores eram desviados e transferidos para as contas de diversas pessoas consideradas como laranjas do esquema, que também lucravam com isso. Ainda segundo o delegado, aqui em Londrina, os suspeitos não foram presos hoje, porque os crimes investigados teriam sido cometidos nos anos de 2021 e 2022. Eles podem responder pelos crimes de furto, estelionato e associação criminosa. De acordo com o delegado, a PF ainda quer descobrir exatamente qual o caminho do dinheiro. Essa foi a segunda fase da operação Não Seja um Laranja, com apoio da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Catulin Tanã, para o Brasil TV. O prefeito de Santa Inês, no Maranhão, foi afastado hoje pela Justiça em uma operação que aponta esquema milionário com pagamento de propina. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão aqui em Santa Inês, na capital São Luís e ainda na capital do Piauí, Teresina, além de 7 cidades do interior do Maranhão. Os investigadores estão em busca de provas de um esquema de desvio de dinheiro público por meio de fraudes em licitações nas áreas da saúde, infraestrutura e outras áreas da administração do município de Santa Inês. O esquema, segundo o Ministério Público, é chefiado pelo prefeito de Santa Inês, Luiz Felipe Oliveira de Carvalho, conhecido como Felipe dos Pneus. E, segundo a investigação, ele contaria também com a ajuda de 2 cúmplices, que foram identificados como Antônio Neto Magalhães e Samuel Martins, que direcionavam as licitações e também o pagamento de propinas que eram direcionadas para o prefeito Felipe dos Pneus e pessoas ligadas a ele. A investigação apontou que o montante desviado dos cofres de Santa Inês chega a 55 milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Estado, ao autorizar a realização da operação, também determinou o afastamento do cargo do prefeito Felipe dos Pneus. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A Polícia Rodoviária de São Paulo fez a maior apreensão de maconha da história do estado. A droga foi encontrada num caminhão carregado com papelão na rodovia Raposo Tavares, em Palmital. Mais de 12 toneladas. A maior apreensão da história do estado de São Paulo estava escondida numa carga de papelão prensado, num caminhão que saiu de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. O carregamento seria levado a Mojimirim e já tinha passado por boa parte da conhecida Rota Caipira do tráfico de drogas.
Nossa região é caracterizada por essas importantes rodovias, como a Raposo Tavares, que ligam países produtores, como o Paraguai, como Bolívia, aos grandes centros brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, também aeroporto, o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Então é conhecido como essa Rota Caipira, que é onde nossos policiais trabalham incessantemente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, justamente para combater o tráfico de drogas, de arma e tudo aquilo que traga prejuízo para a nossa sociedade. A apreensão faz parte da Operação Impacto. Na abordagem, o homem que dirigia a carreta mostrou nervosismo e relatou à polícia que foi contratado por um aplicativo para levar a carga. Na inspeção, os policiais acharam a droga em tabletes. Foram quase 20 horas de buscas em meio aos papelões prensados. Toda a droga foi levada para ser incinerada numa usina em Palmital. Segundo a polícia, a contagem final ainda será divulgada e esse recorde estadual de apreensão de maconha poderá chegar até 12 toneladas e 200 quilos. Essa pesagem total indicou 12 toneladas, 140 quilos de maconha. A Justiça decretou a prisão preventiva do caminhoneiro e a polícia deve concluir o inquérito em 30 dias. Em Goiânia, começou hoje o júri popular de 3 acusados de envolvimento na morte de 2 advogados em 2020. O João Vitor Guedes acompanha. Olá a todos do Brasil TV. Esse julgamento começou por volta das 9 horas da manhã aqui no Fórum de Goiânia e, segundo o Tribunal de Justiça, deve durar 3 dias. No banco dos réus estão 3 pessoas. O fazendeiro Ney Castelli, apontado como o mandante do crime, Élica Ribeira Gomes, que seria namorada de um dos envolvidos na morte dos advogados, que inclusive já foi condenado a mais de 45 anos de prisão, e Cosme Lompa Tavares, que seria o intermediador entre o mandante Ney Castelli e os atiradores. Os advogados foram mortos em outubro de 2020 no escritório de advocacia deles aqui em Goiânia. Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47, eram sócios e foram mortos a tiros. Segundo a denúncia do Ministério Público, o fazendeiro Ney Castelli não concordou em ter que pagar, a título de honorários, quase 5 milhões de reais aos advogados que acabaram ganhando o processo de uma terra no Tocantins. João Vitor Guedes para o Brasil TV. E olha que história triste, gente. A família de um jovem de 28 anos pede justiça depois dele ter sido atropelado num posto de combustíveis na zona oeste do Rio. O homem que atropelou usava uma tornozeleira eletrônica e admitiu que tinha bebido. Ele prestou depoimento e foi liberado pela polícia. Enquanto esperava os frentistas abastecerem um carro, esse cliente parece ouvir um barulho. Ele olha para trás e percebe o carro vindo em alta velocidade. O homem corre e o veículo desgovernado arrasta a bomba de GNV. Esta outra câmera mostra atingindo em cheio tudo que estava na porta da loja de conveniência. Um carro e um grupo de homens. Na sequência, 2 homens descem do carro. Um deles corre, o outro se desequilibra, cai e depois também foge. Eles não voltam para prestar socorro. 1 minuto depois, eles voltam para perto do carro. Um deles entra no veículo e parece procurar alguma coisa. Marcos Vinícius Maciel Damasceno estava conversando com os amigos quando foi atingido. O irmão da Míria não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava no posto. Ele sempre fica lá, sempre com os meninos, com carro de som lá. Ele estava no posto curtindo o jogo. O jovem de 28 anos é de Campos dos Goitacazes e morava no Rio há 2 anos. O impacto da colisão foi tão grande que quebrou a entrada da loja de conveniência. Esses 2 homens passaram a manhã inteira recolocando o vidro e a gente tem ali a bomba que vocês viram no vídeo que foi arrancada. Já tem uma nova aqui no devido lugar. A polícia já sabe quem são os homens que estavam no carro desgovernado. Na fuga, eles deixaram cair no posto os celulares e documentos. O motorista foi identificado como Reinaldo da Silva Fernandes. Ele foi ouvido pela polícia e confessou ter consumido álcool antes de assumir a direção. No depoimento, Reinaldo disse aos agentes que estava sendo perseguido. A delegacia de Realengo, responsável pelo caso, apura essa informação.
Reinaldo da Silva Fernandes já foi preso em flagrante por roubo e usava uma tornozeleira eletrônica. O carona, Fabrício Vinícius de Mendonça, também tem passagens pela polícia. Uma anotação por crime militar de posse de droga enquanto era do Exército Brasileiro. Segundo a polícia, os dois foram liberados após o depoimento porque não havia mais o flagrante nem mandado de prisão expedido pela Justiça. Em Minas Gerais, um jovem de 18 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas depois de um grave acidente hoje de madrugada no anel rodoviário de Belo Horizonte. O carro em que as 3 vítimas estavam ficou totalmente destruído depois de capotar no anel rodoviário na altura do bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte. Humberto Henrique Pereira Passos, de 18 anos, estava na direção do veículo. Ele foi arremessado para fora do carro com o impacto da batida e não resistiu. Outros 2 homens, de 21 e 28 anos, que também estavam no carro, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU para o Hospital João 23. O veículo seguia sentido Espírito Santo quando o motorista perdeu o controle da direção. Ele bateu e derrubou um poste. Logo depois, foi parar no acostamento. Motorista inabilitado, a princípio estava aparentemente em velocidade incompatível, passou aqui pelo esse pedaço aqui do anel rodoviário e capotou o carro. O trânsito no anel rodoviário ficou totalmente interditado por quase 2 horas logo após o acidente. No início da manhã, parte da via chegou a ser liberada, mas foi bloqueada pouco tempo depois para que o carro fosse retirado do local. E um longo engarrafamento se formou. 2 faixas foram liberadas depois que o carro já estava sendo rebocado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai investigar as causas do acidente. Esse não foi o único acidente no anel rodoviário durante a madrugada. Por volta das 4h30 da manhã, um carro que seguia no sentido Rio de Janeiro subiu em um barranco às margens da pista e capotou. 2 mulheres, a motorista de 23 anos e uma passageira de 20, foram socorridas pelo SAMU e também foram encaminhadas para o Hospital João 23. Do dia 1º de janeiro até ontem, ocorreram em todo o estado do Maranhão 1.084 focos de incêndio. Nesse mesmo período do ano passado, foram 790 ocorrências, portanto, um aumento de 37%. O Maranhão é o 4º estado do Brasil com o maior número de focos de incêndio, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só este ano já foram registrados 1.084 focos, 390 só neste mês de maio. A maioria dos focos ocorre em áreas de cerrado, onde a estiagem começa a ficar mais severa. Com o fim do período chuvoso, o tempo vai ficar mais seco nos próximos 3 meses, o que faz aumentar o risco de queimadas. No sul do estado, as queimadas podem causar prejuízos para o agronegócio, já que o período mais crítico coincide com a colheita da safrinha de milho. De Balsas, Sara Ribeiro, para o Brasil TV. Em Rondônia, a Polícia Federal destruiu uma ponte usada como rota de fuga pelo garimpo ilegal de ouro em terras indígenas. Dessa vez, as ações são voltadas para a terra indígena 7 de setembro, localizada entre Cacoal e parte do Mato Grosso, que foram intensificadas pela Polícia Federal nesta terça-feira para o combate a crimes ambientais na região. A área de preservação é alvo de garimpos ilegais e crimes contra a fauna e a flora, como a extração de madeiras, que tem aumentado nessas áreas. Para a operação, a polícia contou com a participação do Comando de Aviação Operacional e recursos aéreos de alta tecnologia para monitorar o local e identificar a presença e ação de criminosos. Durante a operação, a Polícia Federal fez a destruição de uma ponte construída por garimpeiros ilegais, que dava acesso a uma área de exploração de ouro. Uma equipe do IBAMA também prestou apoio ao combate aos crimes contra os povos que habitam na região. No local, vive o povo suruí, que tem população aproximada de pouco mais de 1.800 indígenas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Lierberson Pimentel, para o Brasil TV.
E olha que impressionante, um estudo divulgado hoje revela que boa parte do pescado consumido em 6 estados da Amazônia está contaminado por mercúrio. Rio Branco apresentou os piores índices de contaminação entre as capitais. Os reflexos causados pelos garimpos ilegais chegaram aos grandes centros urbanos. Os peixes vendidos em 17 municípios de 6 estados da Amazônia estão contaminados por mercúrio. É o que diz um novo estudo coordenado pela Fiocruz. O mercúrio é usado no garimpo para separar o ouro da areia e tem sido descartado sem nenhum tipo de tratamento nos rios. Na média, 21,3% dos peixes que chegam à mesa dos moradores do norte do país têm níveis de mercúrio acima dos limites seguros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Os piores índices estão em Roraima, com 40% de peixe com mercúrio acima do limite recomendado. Acre vem na sequência, com 36%. Rondônia aparece com 26% e Amazonas com 22%. E por último, e ainda assim com índices preocupantes, estão Pará, com quase 16% acima do limite, e Amapá, com 11%. Entre as capitais, Rio Branco apresentou o maior potencial de contaminação, que chega até 31 vezes acima do recomendado entre crianças de 2 a 4 anos de idade e de até 9 vezes nas mulheres em idade fértil. Uma mãe que está se alimentando de peixe contaminado, esse mercúrio já passa para o feto. Então existem relatos de crianças nascendo, por exemplo, na bacia do Tapajós com problemas neurológicos e até já necessitando de cadeira de rodas no primeiro e segundo ano de vida. Então esse é um problema muito sério, é algo muito triste que a gente tem visto para a Amazônia. No Acre não há registros de mineração pesada, mas o pescado comercializado aqui vem de outros centros, Amazonas e Rondônia, estados castigados pelo garimpo ilegal. No momento, esse peixe está vindo de fora para nós, Porto Velho, Manaus, Boca do Acre. A contaminação por mercúrio no pescado da Amazônia foi tratada no estudo como uma questão de saúde pública. Os povos originários têm que ter garantidas a sua soberania dentro dos seus territórios tradicionais. Ainda assim, isso não é suficiente. É necessário que o Ministério do Meio Ambiente preveja ações para fazer o monitoramento dessas áreas que estão conflagradas, invadidas pelo garimpo. É necessário pensar em ações de remediação para o tratamento dos ambientes que já estão contaminados. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que acabar com o garimpo ilegal é um compromisso do governo do presidente Lula e que iniciou em fevereiro a retomada da terra indígena Yanomami e que está atuando em várias outras terras indígenas, como a Munduruku. A seguir, o projeto que ajuda famílias com portadores de microcefalia no agreste de Pernambuco. Não saia daí. Brasil TV de volta e eu te pergunto, você já fez o seu imposto de renda? Amanhã termina o prazo para entregar a declaração. E quem entregar depois corre o risco de pagar multa pelo atraso. No Rio, profissionais de contabilidade se reuniram para tirar dúvidas sobre a declaração. O prazo termina amanhã às 11h59 da noite. Atenção! São 39 milhões de declarações em todo o Brasil e, segundo a Receita, até agora já foram enviadas 35 milhões, ou seja, ainda faltam 4 milhões. Você ainda não fez a sua declaração? Não sabe como fazer? Foi para ajudar pessoas que estão em dúvidas que o Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro montou esse plantão aqui na Estação da Carioca. Acho que é um pouquinho de mal de brasileiro de deixar as coisas para a última hora, né? Eu fiquei pensando, será que tem que fazer mesmo? Aí ontem eu vi algumas coisas, eu falei, tem que fazer, então eu vou, nem que seja na última hora eu vou. Essa contribuinte aflita é a Janete, cuidadora. Nunca precisou declarar imposto de renda antes, era isenta. Mas esse ano ela entrou na faixa de contribuição e ficou perdida, sem saber o que fazer. A minha renda não era suficiente para ter que declarar. Eu fazia isenção. Agora, declaração é a primeira vez, porque o valor agora é mais baixo e eu entrei nesse grupo aí que eu não era, de fazer a declaração, entendeu? Eu vou perguntar ali tudo, não sei de nada, estou no escuro. Vou perguntar ali, não sei de nada, nada, nada.
Algumas dúvidas são mais específicas, mais complexas. Muita gente reclama que é difícil entender as informações nos canais oficiais. Nós, leigos, não somos bem orientados para as coisas. Foi a primeira vez que vendi um imóvel. Eu não sabia que tinha que fazer essa coisa de ganho de capital, essa formação, pagamento, essas coisas, logo depois da compra. Agora descobrimos que já deveria ter feito. O plantão do Conselho de Contabilidade começou ontem de manhã. Foram 12 horas seguidas e 500 atendimentos realizados. Hoje serão mais 12 horas de trabalho, até 8 da noite. Profissionais da contabilidade estão hoje aqui entregando o seu conhecimento, ajudando na orientação do imposto de renda para que a população cumpra essa obrigação da melhor forma possível. Outra dúvida que tem surgido é sobre a declaração pré-preenchida. 1/3 dos contribuintes escolheu essa opção e muita gente achou que era só enviar, sem verificar as informações que estavam preenchidas. Se esse for seu caso, corre lá para conferir que dá tempo. Ela só facilita o seu trabalho de preencher. Ela já está preenchida, então você vai ter que validar cada informação daquela, porque você, a pessoa que está fazendo a declaração, ela é responsável por aquelas informações. Você vai checar se o seu endereço está correto, se aquele, CEP, fonte pagadora, se está batendo os valores realmente. A gente fala agora de saúde e solidariedade. Em 2015, o número de casos de microcefalia aumentou muito em todo o país. Na época, muitas famílias de Pernambuco tiveram esse diagnóstico. Hoje, elas precisam lidar com uma rotina bem puxada por conta do tratamento. Hoje, nós vamos conhecer a história de uma família de Sanharó, que recebeu o diagnóstico da doença e também a ajuda de um projeto muito importante. Olha só. Essas imagens são do segundo semestre de 2015, momento em que a microcefalia esteve em alta em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, chegou a 5.280 casos notificados, a maioria no Nordeste. A microcefalia é a condição em que a cabeça do bebê é menor do que o esperado, cerca de 32 centímetros. Essa condição, de acordo com o consenso científico, é causada pelo vírus da Zika. Por causa do surto das arboviroses, muitos bebês nasceram com essa má formação em 2015. Nós estamos em Sítio das Moças, zona rural de Sanharó. Aqui mora João Miguel Antônio, hoje com 7 anos. Ele é uma das mais de 400 crianças que nasceram com microcefalia só no estado de Pernambuco. Aqui fica distante 200 quilômetros de Recife, que é onde o João faz as terapias. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa história e dessa família. Tudo bom? Bem. Como vai, Ana Paula? Bem. Essa aqui é sua filha, né? É. E esse aqui é o João. Tudo bom, João? É a família de Ana Paula e Edivânio, com 2 filhos, Evelyn Vitória, de 14 anos, e João Miguel, de 7. Ana Paula recebeu a notícia da má formação de João Miguel quando estava com 7 meses de grávida. Como eu descobri na gravidez, eu ainda achei melhor, porque dava para se adaptar a algumas coisas, né? Eu acho que se fosse durante o parto, que nem muitas mães descobriram durante o parto, eu acharia que seria mais difícil. De todos os desafios que o casal enfrenta para cuidar do filho, o maior é a falta de dinheiro. É bastante correria, viu? Porque ultimamente nós atendemos muito para o Recife, por causa das terapias dele. Ontem mesmo nós fomos também. E agora estou parado por conta de uma cirurgia que minha esposa fez de última hora. E também não corre de vão, né? Que é muita coisa. E nós só temos salário dele agora, porque eu também estou parado. No entanto, a família foi contemplada com uma ação de uma organização não governamental chamada de Habitar Brasil. Esse projeto que a gente está realizando de melhoria habitacional, ele é voltado para as famílias que foram atingidas pela microcefalia do Zika vírus, né? O objetivo justamente é oferecer uma melhor qualidade de vida para essa família, para essa mãe, né? O projeto reformou parte da casa dela, trazendo mais conforto e principalmente acessibilidade para João Miguel Antônio. Era onde é meu quarto era sala, e onde é sala era quarto. E também adaptou o quarto de João, que o quarto de João era longe do meu. E hoje ele é aberto para o meu quarto. A porta é aberta para o meu quarto, onde eu posso colocar João no quarto dele, que antes eu não usava. E hoje eu posso usar. E como foi ser beneficiado com o Habitat? Foi maravilhoso, porque nós já tínhamos cerâmica aí já, não tinha condição de colocar cerâmica,
Mudou muito na nossa conta financeira, que não tinha condição. E ficou bom nessa casa. Gostei muito da obra. A família beneficiada gostou do presente. A rotina agora ficou melhor. A única coisa que não mudou nadinha é o amor dos pais com o menino. Ao contrário, só cresce. E ele é minha alegria. Eu entendo ele, eu entendo a hora que ele quer comer. Porque como não fala é difícil, mas eu sei. A hora que quer comer, que quer colo. É um bebê de 7 anos. É um bebezão, é meu bebezão, meu xodó. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você, gente. Até amanhã.